Fala aí, pessoal. Tá rolando na internet um assunto que vem crescendo cada vez mais, que é meio que uma teoria da conspiração, de que o Endrick não estaria sendo selecionado pelo Carlos Ancelotti para jogar na seleção brasileira. Ele não está entrando em campo porque a Nike estaria exercendo uma influência. E aí, eu sei que a maioria das pessoas já conhece essa história, mas quem não conhece, eu vou fazer um resumo bem rapidinho. O papo é o seguinte: o Endrick foi procurado há uns tempos atrás pela Nike, acho que pela Adidas também, para fechar contrato. Essa é a história. E aí ele não aceitou e acabou fechando com a New Balance, que é uma marca de muito menos peso, mas a oferta da New Balance interessou mais a ele e tal, papapá, e ele acabou fechando. E por esse motivo, como a Nike é a patrocinadora da camisa da seleção brasileira, é a patrocinadora da seleção brasileira há muitos anos, a Nike teria ficado chateada, queimada com isso, e aí influenciou negativamente para que o Endrick não entrasse em campo, não fosse selecionado. Vamos lá. Eu acho que isso é meio teoria da conspiração, eu acho que isso não tem fundamento, entendeu? Porque a gente tem que analisar a coisa de uma maneira macro, né? A gente tem que analisar os indícios da coisa toda, né? Realmente ele não tá entrando, realmente ele não tá entrando. E tá todo mundo querendo ele, que eu acho que ele merece entrar, mas o cara não tá botando ele, o Ancelotti não tá colocando, né? Ele realmente não é da Nike? Ele não é patrocinado pela Nike. A Nike realmente patrocina a seleção brasileira já há muitos anos, né? Desde 1990 e blau. É verdade. Isso tudo são indícios. Mas há outros indícios que apontam no sentido de que isso não tem nada a ver. Quer ver um exemplo? Rafinha é patrocinado pela Adidas. O Rafinha é patrocinado pela Adidas. O Vini é pela Nike. Mas o Neymar, por exemplo, é patrocinado pela Puma. O Neymar é da seleção, o Rafinha é da seleção, o Endrick é da seleção. Então eu acho que isso não existe. Eu acho que isso realmente não passa de uma teoria da conspiração, apesar de ter alguns elementos que podem levar você a acreditar nisso, que faz um certo sentido, mas na verdade isso teria que se aplicar a outros jogadores que têm contrato com outras marcas e não com a Nike, entendeu? Então, isso não acontece, né? Então, eu acho que a questão passa muito pela escolha mesmo do Ancelotti. O Ancelotti não gosta do Endrick. Esse é um outro papo. O pessoal fala assim, ele não gosta do Endrick, porque ele não tá botando o garoto. Pô, se ele não gostasse do Endrick, ele nem levava. Ou vocês acham que o Brasil não tem mais nenhum atacante? Não tinha mais ninguém para levar, entendeu? O próprio Pedro, do Flamengo, a imprensa encheu o saco do Ancelotti, da CBF, antes da lista final, querendo o Pedro, entendeu? E não é nenhum absurdo, não. Eu sei, o Pedro não tem a mesma imposição física, não tem a mesma aquela marcação sob pressão, não é um jogador extremamente forte e impositivo nesse sentido, mas ele tem outras características extraordinárias. Finaliza muito bem, faz um pivô maravilhosamente bem, entendeu? Tem um passe de qualidade, dá assistências ótimas, e ele dentro da área, apesar do tamanhão dele, ele tem uma rapidez, uma habilidade com a bola de matar, posicionar ela rápido para finalizar, que é muito grande. Muito grande. Então o Pedro seria um nome. Inclusive o Pedro, eu acho, sinceramente, que o Pedro cairia muito bem quando o Brasil fosse jogar com seleções mais fechadas, mais retrancadas. Entendeu? O Brasil vai jogar contra o Haiti. Eu estava ouvindo o Falso 9 falar que o Haiti talvez sequer antecipe as linhas para fazer uma marcação sob pressão. Ele vai ficar lá atrás mesmo para espetar uma bola. Nesses momentos em que o time bota 10 jogadores lá atrás e o goleiro no gol, o Pedro faz uma diferença dentro da área, entendeu? Tanto para cabecear como fazer gol de peito, que é uma das especialidades dele. Então, assim, tinha outros. E outros atacantes que a gente pode mencionar aí, entendeu? Que poderiam ter sido chamados no lugar do Endrick. E não foram. O Endrick foi convocado pelo Ancelotti. Se ele não gostasse, ele não convocaria. Simples assim. Não havia pressão pro Endrick, maciça. A pressão era pro Neymar. Se ele disser assim, ele foi pressionado e levou para não se aborrecer o Neymar, mesmo com toda a situação do Neymar, embora ele seja um cara diferenciado no futebol, a gente sabe disso, mas
A gente sabe também que a condição dele não era adequada para uma convocação. Em condições normais, um técnico talvez não convocasse. Mas, por causa de todo o clamor popular, ele acabou sendo convocado. Mas o Endrick não teve isso. Então eu acho que isso realmente são teorias assim que não são coisas que se sustentam. São teorias e tudo, mas acabam virando mesmo teoria da conspiração. Eu acho mesmo é que ele talvez ele tenha um probleminha para voltar para recompor, para ajudar a defender, entendeu? Então talvez o Ancelotti esteja esperando uma oportunidade para usar ele para uma transição rápida, para um contra-ataque, etc e tal, entendeu? Talvez seja isso. Tô doido para ver o Endrick jogar, doido. Não só o Endrick, o Ryan também. Mas a gente tem que esperar para ver o que o técnico Ancelotti vai fazer. Nós não temos o que fazer. A gente só vai dando pitaco e tudo, mas na verdade quem decide é ele. E eu acho que as decisões dele, especialmente em relação ao Endrick, são decisões de cunho tático, de cunho técnico. Não tem nada a ver com New Balance, Nike, não tem nada a ver com ele não gostar do rapaz, não tem nada a ver com isso. Agora, hoje eu ouvi uma coisa interessante. O papo de que o Endrick é muito novo ainda, que o garoto que vai sentir isso aí, isso é o tipo de coisa que não me convence, né? O Mbappé foi campeão pela seleção francesa, muito jovem. Pelé foi com 17 anos para a Copa. Entendeu? Então eu acho que isso aí não... Eu acho que o Endrick está preparado. Está com quase 20 anos e está preparado. Eu acho que se tivesse ido com 17, se tivesse com 17, ainda estaria preparado. Jogando o que ele joga, estaria preparado. Não tem problema nenhum 17 anos. Entendeu? Então, assim, esperar e torcer para que eles, né, que estão aí pedindo passagem, entrem em campo e deem o espetáculo que a gente espera.